Capítulo 9. Até a morte. Acima da ilha, as nuvens continuavam a se empilhar. Uma corrente constante de ar aquecido ascendia o dia todo da montanha, atingindo 3.000 metros de altitude. Massas agitadas de gás faziam crescer a estática até o ar ficar prestes a explodir. No final da tarde, o sol desaparecera e uma luminosidade metálica havia substituído sua luz clara. Mesmo o ar que chegava impelido do mar estava quente e não refrescava. As cores se esvaíam da água, das árvores e das superfícies rosadas de pedra, encimadas por nuvens brancas e castanhas. Nada prosperava, afora as moscas que enegreciam seu senhor e davam às vísceras espalhadas a aparência de pilhas de carvão reluzente. Mesmo quando um vaso se rompeu no nariz de Simon e o sangue jorrou, elas o deixaram em paz, preferindo os sabores mais extremos do porco. Com a hemorragia, a crise de Simon evoluiu para a exaustão do sono. Ficou deitado na esteira de cipós e trepadeiras enquanto a noite caía e o canhão continuava a troar. Finalmente, acordou e teve uma visão indistinta da terra escura próxima ao seu rosto. Ainda assim, não se mexeu e preferiu continuar ali mesmo, com o rosto apoiado de lado na terra, os olhos desfocados mirando em frente. Então se virou, plantou os pés no chão e segurou-se nos cipós e trepadeiras para levantar-se. Quando os cipós balançaram, as moscas explodiram das vísceras com um som contrariado antes de tornarem a pousar. Simon pôs-se de pé. A luz era sobrenatural. O senhor das moscas seguia preso à sua estaca como uma bola negra. Simon falou em voz alta para a clareira. Que mais a gente pode fazer? Nada respondeu. Simon deixou a clareira e avançou lentamente em meio aos cipós e trepadeiras até se encontrar de novo na penumbra da floresta. Caminhava abatido entre os troncos, o rosto sem expressão, o sangue seco no queixo e em torno da boca. Só às vezes, quando afastava um cipó e escolhia seu caminho com base no relevo, balbuciava palavras que não chegava a emitir. Logo os cipós pendiam das árvores com frequência menor, e alguma luz perolada do céu penetrava entre as árvores. Simon se encontrava na espinha dorsal da ilha, a área um pouco mais elevada que ficava atrás da montanha, onde a floresta deixava de ser mata cerrada. Ali havia espaços abertos entremeados com trechos de mata e árvores imensas, e Simon continuou subindo em busca de espaços mais abertos. Caminhava, às vezes fraquejando de cansaço, mas sem nunca parar. O brilho costumeiro tinha desaparecido dos seus olhos e avançava com a determinação taciturna de um velho. Uma lufada de vento o fez vacilar e ele viu que estava em campo aberto, caminhando na pedra, sob um céu metálico. Descobriu que tinha as pernas fracas e sua língua doía. Quando o vento atingiu o alto da montanha, viu algo acontecer. O lampejo de alguma coisa azul contra as nuvens castanhas. Obrigou-se a seguir em frente e o vento tornou a soprar, dessa vez com mais força, atingindo as copas das árvores até fazê-las rugir e balançar. Simon viu uma coisa desabada sentar-se de repente no alto da montanha e olhar para ele. Cobriu o rosto e seguiu em frente. As moscas tinham encontrado aquela figura também. O movimento que parecia vivo as espantava por um momento, fazendo-as aglomerar-se numa nuvem preta em torno da cabeça.
Então, quando o tecido azul do paraquedas cedia, a figura corpulenta reclinava-se para a frente com um suspiro e as moscas tornavam a pousar. Simon sentiu que seus joelhos se chocavam com a pedra. Arrastou-se para a frente e então entendeu do que se tratava. O emaranhado de cabos revelou-lhe a mecânica daquela paródia. Passou em revista os brancos ossos do nariz, os dentes, as cores da corrupção. Viu como era impiedosa a ação das camadas de borracha e lona que mantinham coeso o pobre corpo que já devia estar entregue à decomposição. Então o vento tornou a soprar e a figura se soergueu, inclinou a cabeça e exalou um hálito fétido na sua direção. Simon caiu de quatro e vomitou até esvaziar totalmente o estômago. Em seguida, pegou os cabos com as mãos, desprendeu-os das pedras e libertou a figura das indignidades do vento. Finalmente, virou-se e contemplou as praias muito abaixo. A fogueira junto à plataforma parecia apagada, ou pelo menos não fazia fumaça. Mais adiante, na praia, depois do riacho e perto de uma laje grande de pedra, um fio de fumaça subia para o céu. Simon, esquecido das moscas, protegeu os olhos com as duas mãos e olhou para a fumaça. Mesmo àquela distância, era possível ver que a maior parte dos meninos, ou talvez todos, estava lá. Deviam ter transferido o acampamento para evitar a proximidade do monstro. Pensando nisso, Simon virou-se para a pobre coisa despedaçada e fedida sentada a seu lado. O monstro era inofensivo e horrendo, e a notícia precisava chegar aos outros o mais rápido possível. Começou a descer a montanha, mas suas pernas cederam. Mesmo com o máximo cuidado, o melhor que conseguia era cambalear. Tomar um banho? Disse Ralph. É a única coisa a fazer. Porquinho examinava o céu através de sua lente única. Não estou gostando dessas nuvens. Lembra a chuva que caiu logo depois que a gente chegou aqui? E vai chover de novo. Ralph mergulhou na piscina. Alguns pequenos estavam brincando na beira d'água, tentando extrair algum conforto daquela umidade mais quente que o sangue. Porquinho tirou os óculos, entrou com cuidado na água e depois tornou a pôr os óculos. Ralph apareceu na superfície e cuspiu um esguincho de água na sua direção. Cuidado com os meus óculos, disse Porquinho. Se cair água na lente, preciso sair para limpar. Ralph tornou a esguinchar água e errou de novo. Riu para Porquinho, esperando que ele recuasse, intimidado como sempre, num silêncio humilde, mas Porquinho bateu na água com as mãos. Para com isso! Gritou ele. Não escutou? Furioso, jogou água no rosto de Ralph. Está bom, disse Ralph. Não precisa perder a cabeça. Porquinho parou de bater na água. Estou com dor de cabeça. Queria que estivesse menos quente. Era melhor a chuva cair logo. Era melhor a gente poder voltar para casa. Porquinho se recostou numa das laterais de areia da piscina. Sua barriga se projetava para fora da água e secava em pouco tempo. Ralph esguinchava para o céu. Podia-se tentar adivinhar o movimento do sol observando o progresso de uma área mais clara em meio às nuvens. Ralph se ajoelhou na água e olhou a seu redor. Cadê todo mundo? Porquinho ergueu o corpo. Talvez tenham ido para o abrigo. E Seminaric? E o Bill? Porquinho apontou para além da plataforma. Eles foram para lá, para o banquete do Jack. Por mim eles podem ir, disse Ralph, embaraçado. Eu não ligo. É só para comer carne e para caçar, disse Ralph ponderadamente.
fazer de conta que são uma tribo e se pintar como guerreiros selvagens. Porquinho agitou a areia no fundo sem olhar para Ralph. Quem sabe a gente também não podia ir? Ralph ergueu os olhos depressa e Porquinho corou. Quer dizer, para não deixar acontecer nada de ruim. Ralph tornou a esguinchar água para o alto. Bem antes de Ralph e Porquinho chegarem para se juntar ao grupo de Jack, já ouviam os sons da festa. Havia um trecho relvado num lugar onde os coqueiros deixavam uma faixa larga, sem árvores entre a floresta e a praia. Um passo abaixo dessa faixa estendia-se a areia branca e solta que nunca era coberta pelas marés, quente, seca e endurecida. Mais abaixo, uma laje se estendia na direção da laguna. Para além dela, mais uma faixa curta de areia e então à beira do mar. Uma fogueira ardia na laje e a gordura gotejava da carne de porco que assava nas chamas invisíveis. Todos os meninos da ilha, menos Porquinho, Ralph, Simon e os dois que cuidavam do porco, estavam reunidos na faixa entre os coqueiros e a areia. Todos tinham pedaços de carne nas mãos, mas a julgar pelos rostos engordurados, o banquete de carne estava quase encerrado e alguns deles seguravam nas mãos cascas de coco de que bebiam água. Antes de começarem a festa, um tronco tinha sido arrastado para o centro da área e Jack, pintado e adornado, sentara-se nele como um ídolo. Havia pilhas de carne em cima de folhas verdes à sua volta, além de frutas e cascas de coco repletas de água. Porquinho e Ralph chegaram à beira dessa plataforma relvada, e os meninos que os viam se calaram um a um, até só se ouvir a voz do menino ao lado de Jack. Então o silêncio se instalou até mesmo ali, e Jack, ainda sentado, virou-se para eles. Fitou os dois por algum tempo e os estalos do fogo eram os ruídos mais altos que se ouviam acima do rumor das ondas nos recifes. Ralph desviou os olhos e Sam, pensando que Ralph estava olhando para ele com um ar de acusação, baixou o osso que vinha roendo com um risinho nervoso. Ralph deu um passo hesitante, apontou para um coqueiro e murmurou alguma coisa inaudível para Porquinho. E os dois deram um risinho parecido com o de Sam. Levantando o pé da areia, Ralph continuou avançando. Porquinho tentou assobiar. Nesse momento, os meninos que assavam o porco junto ao fogo arrancaram de repente um pedaço grande de carne e correram com ele para a relva. Esbarraram em Porquinho, que se queimou, gritando e pulando. Ralph e os outros meninos foram unidos e aliviados por uma tempestade de risadas. Porquinho era mais uma vez o foco da zombaria de todos, o que liberava os outros para se sentirem animados e normais. Jack se levantou e acenou com a lança. Levem carne para eles dois. Os meninos que carregavam o espeto deram um pedaço suculento a Ralph e outro a Porquinho. Os dois aceitaram o presente, salivando, e ali ficaram de pé, comendo, debaixo de um céu de estanho trovejante que ressoava com a chegada da tempestade. Jack tornou a acenar com a lança. Todo mundo já comeu tudo o que queria? Ainda sobrava comida, borbulhando nos espetos de madeira, empilhada nas travessas verdes. Traído pelo estômago, Porquinho jogou um osso limpo na areia e se debruçou para pegar mais. Jack tornou a falar em tom impaciente. Todo mundo já comeu tudo o que queria? Seu tom era de advertência, produzido pelo orgulho da posse, e os meninos começaram a comer mais depressa, enquanto ainda havia tempo. Vendo que uma pausa imediata não era provável,
Jack se ergueu do tronco, que era seu trono, e foi até a beira da plataforma. Por baixo da pintura do rosto, olhou para Ralph e Porquinho. Os dois se afastaram um pouco mais pela areia. E Ralph ficou olhando para o fogo enquanto comia. E percebeu, sem propriamente compreender, como as chamas agora se tornavam visíveis contra a luz opaca. A noite estava chegando, não com uma beleza calma, mas com uma ameaça de violência. Jack falou: água! Henry lhe trouxe uma casca de coco e ele bebeu, fitando Porquinho e Ralph por cima da borda irregular da casca. Havia força no volume bronzeado de seus antebraços. Havia autoridade empoleirada em seus ombros, sussurrando em seu ouvido como um macaco amestrado. Todo mundo sentado. Os meninos se dispuseram em fileiras na relva diante dele, mas Ralph e Porquinho continuaram mais abaixo, de pé na areia macia. Jack ignorou os dois por um momento, virou sua máscara na direção dos meninos sentados e apontou para eles com a lança. Quem vai entrar para minha tribo? Ralph fez um movimento súbito que quase se transformou num tombo. Alguns dos meninos se viraram para ele. Eu dei comida para todo mundo, disse Jack. E meus caçadores podem proteger vocês do monstro. Quem vai entrar para minha tribo? Eu sou o chefe, disse Ralph, porque vocês me escolheram e a gente não ia deixar a fogueira apagar. Agora todo mundo corre atrás de comida. Você também veio, gritou Jack. Que osso é esse na sua mão? Ralph ficou muito vermelho. Eu disse que os caçadores eram vocês. Era o trabalho de vocês. Jack tornou a ignorar o que ele dizia. Quem quer entrar para minha tribo e se divertir de verdade? Eu sou o chefe, disse Ralph com voz trêmula. E a fogueira? A concha está comigo. Mas você não trouxe para cá, disse Jack com um ar de desprezo. Deixou para trás. Está vendo que esperteza? E a concha não vale nada desse lado da ilha. Na mesma hora, ouviu-se uma trovoada. Em vez de uma detonação abafada, um ponto de impacto se percebia na explosão. A concha vale aqui também, disse Ralph, e na ilha toda. E o que você vai fazer agora? Ralph examinou as fileiras de meninos. Nenhum deles se apresentava para ajudar, e ele desviou os olhos, confuso e suando muito. Porquinho sussurrou. A fogueira, o resgate. Quem vai entrar para minha tribo? Eu também. Eu vou tocar a concha, disse Ralph, quase sem fôlego, e convocar uma reunião. A gente nem vai ouvir daqui. Porquinho tocou no pulso de Ralph. Vamos embora, aqui vai dar problema. E a gente já comeu carne. Viu-se um clarão de luz muito forte além da floresta. E o trovão tornou a explodir, o que desencadeou o choro dos pequenos. Gotas grossas de chuva começaram a cair entre eles, produzindo cada uma um som distinto no momento em que tocava o chão. Vai cair uma tempestade, disse Ralph, e vai chover igual ao dia em que a gente chegou. Quem foi mais esperto? Cadê dormitório para vocês? E o que vocês vão fazer agora? Os caçadores olhavam para o céu com desconforto, franzindo os olhos para evitar os pingos da chuva. Uma onda de inquietação fez os meninos começarem a se agitar e andar de um lado para o outro sem destino. As irrupções de luz ficaram mais claras e o ronco do trovão era quase insuportável. Os pequenos começaram a correr a esmo, gritando. Jack saltou para a areia. Vamos dançar! Vamos lá! A nossa dança! Correu pela areia grossa até a laje de pedra, depois do fogo. No intervalo entre os clarões dos raios,
A noite estava escura e assustadora, e os meninos o acompanharam fazendo barulho. Roger se transformou no porco, grunhindo e tentando atacar Jack, que fintava o animal. Os caçadores pegaram as suas lanças, os cozinheiros pegaram os espetos e o resto se armou com tocos de lenha queimada. Enquanto Roger simulava o terror da porca, os pequenos corriam e pulavam por fora da roda. Porquinho e Ralph, sob a ameaça do céu, descobriram-se ansiosos por tomar parte naquela sociedade enlouquecida, mas parcialmente segura. Mas se contentaram em postar-se junto às costas bronzeadas do círculo que rodeava o terror e o tornava governável. Mata o monstro, corta a goela, espalhe o sangue. O movimento da roda tornou-se contínuo, enquanto o canto perdia a excitação superficial do início e começava a exibir um pulso, um ritmo regular. Roger deixou de ser o porco e virou um caçador, de maneira que o centro da roda ficou vazio. Alguns dos pequenos formaram um círculo à parte, e as duas rodas complementares não paravam de girar, como se essa repetição, por si só, pudesse bastar para produzir alguma segurança. O que se ouvia eram os movimentos e a pisada de um único organismo. O céu negro foi rasgado por uma cicatriz azul esbranquiçada. Dali a um instante, o som desabou sobre eles como a chicotada de um açoite gigantesco. O canto adquiriu um tom de maior agonia. Mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue. Agora, do terror emergia outro desejo, denso, urgente, cego. Mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue. Mais uma vez, a cicatriz branco-azulada se esgarçou no céu acima deles, e a explosão sulfurosa os atingiu. Os pequenos começaram a gritar e se espalharam correndo, fugindo da beira da floresta, e em seu pavor um deles irrompeu na roda dos maiores. É ele! É ele! O círculo se transformou numa ferradura. Alguma coisa se arrastava para fora da floresta e avançava no escuro, a passos hesitantes. Os gritos agudos que se ouviam atrás do monstro pareciam uma dor. O monstro invadiu o trôpego, a ferradura. Mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue. A cicatriz branco-azulada era constante, o fragor intolerável. Simon gritava, dizendo alguma coisa sobre um morto no alto do morro. Mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue, cai de pau. As varas se abateram e a abertura do novo círculo se fechou aos gritos. O monstro estava de joelhos no centro, com os braços dobrados para proteger o rosto. Gritava, tentando fazer frente àquele barulho abominável, falando de um corpo no alto da montanha. O monstro tentou avançar, rompeu o cerco e despencou da beira da laje de pedra na areia junto ao mar. Na mesma hora, o bando se atirou sobre ele, pulando da laje, caindo em cima do monstro, gritando, batendo, mordendo, rasgando. Não se ouvia mais palavra alguma, e só o que se via eram as investidas dilacerantes de presas e garras. Então as nuvens se abriram e despejaram a chuva como uma cachoeira. A água ricocheteava no alto do morro, arrancava folhas e galhos das árvores, desabava como uma ducha fria sobre o aglomerado que se agitava na areia. Então o amontoado se desfez e as primeiras figuras se afastaram cambaleantes. Só o monstro ficou imóvel, estendido a poucos metros do mar. Mesmo na chuva, todos viam que era pequeno e seu sangue já empapava a areia. O vento forte fazia a chuva cair de lado, derramando água em cascata das copas das árvores.
No alto da montanha, o paraquedas se encheu de ar e entrou em movimento. A figura deslizou pelo chão, pôs-se de pé, depois rodopiou, numa queda pendular através de uma vasta extensão de ar muito úmido, e pisou com os pés inseguros as copas das árvores mais altas. Caindo, sempre caindo, desceu até a praia, e os meninos saíram correndo escuridão adentro. O paraquedas conduziu a figura em frente, roçando a superfície da laguna. Depois ultrapassou o recife com um solavanco e tomou o rumo do alto mar. Em torno da meia-noite, a chuva parou e as nuvens se abriram, de maneira que o céu voltou a mostrar-se pontilhado com as inacreditáveis luzes das estrelas. Em seguida, o vento também parou e o único barulho que se escutava era o gotejar e o gorgolejo da água que corria pelas cristas e se derramava, folha a folha, na terra escura da ilha. O ar estava fresco, úmido e claro. E em seguida cessou até o som das águas. O monstro continuava curvado na areia clara e as manchas se espalhavam, centímetro a centímetro. A beira da laguna se transformou numa faixa fosforescente, que avançava muito aos poucos, com o influxo da imensa onda da maré. A água transparente espelhava o céu limpo e os ângulos luminosos das constelações. A linha de fosforescência avançava por sobre os grãos de areia e as pedrinhas soltas. Rodeava cada uma delas com uma ondulação tensa e bruscamente as engolfava com uma sílaba inaudível antes de seguir em frente. Ao longo da beira do mar raso, a transparência que avançava vinha repleta de criaturas estranhas, com olhos de fogo e corpos de luar. Aqui e ali, uma pedrinha maior se aferrava à sua reserva de ar e acabava coberta com um manto de pérolas. A maré avançava pela areia esburacada pela chuva e revestia tudo com uma lisa camada de prata. Então, encontrou a primeira das manchas que escorriam do corpo estraçalhado, e as estranhas criaturas formaram uma faixa móvel de luz enquanto se acumulavam à beira da mancha. A água subiu mais um pouco e envolveu em luz os cabelos crespos de Simon. O contorno da sua face converteu-se em prata, e a curva do seu ombro transformou-se em mármore esculpido. Um estranho séquito de criaturas, com seus olhos de fogo e seu rastro de vapor, lançou-se ao trabalho em torno de sua cabeça. O corpo foi soerguido da areia uma fração de centímetro, e uma bolha de ar escapou de sua boca, com um ruído úmido e abafado. Em seguida, começou a deslocar-se lentamente na água. Em algum ponto da curva escura do mundo, o Sol e a Lua exerciam sua atração, e ela se submetia à película de água do planeta, abaulando-se um pouco de um dos lados enquanto o núcleo sólido seguia girando. A onda da maré enchente avançou mais ilha adentro, e as águas subiram, muito aos poucos, rodeado por uma franja de criaturas reluzentes e curiosas. O corpo morto de Simon começou a deslocar-se na direção do mar aberto.